Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é equações químicas e balanceamento de equações químicas. Os tópicos a serem abordados são equações químicas, componentes e balanceamento de uma equação química. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar uma equação química, determinar os reagentes e os produtos de uma reação química e balancear uma equação química. As reações químicas são fenômenos que acontecem com a recombinação de átomos sem que eles sejam destruídos. E para representar as equações químicas, nós temos as chamadas equações químicas. Até o momento nós lidamos com várias equações químicas, mas não nos preocupamos em estudar essa equação química. Hoje, o objetivo da aula é entender um pouquinho como é que a gente monta essa equação química. Então aqui um exemplo bem simples, para a reação de formação da água, nós temos que duas moléculas de hidrogênio, H2, reagem com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Os componentes antes da seta, no caso da reação da água, o hidrogênio e o oxigênio, são os chamados reagentes da reação química. Eles que participam, eles que vão sofrer transformações químicas durante esse processo. Os componentes apresentados depois da seta, no caso do nosso exemplo, foi a molécula de água, é o produto da reação. Ele é formado justamente por consequência da reação química que aconteceu entre os reagentes. E além dos componentes, dos reagentes e produtos apresentados, uma parte muito importante da equação química é o seu balanceamento. O que seria o balanceamento dessa equação? É o acerto dos coeficientes numéricos que aparecem na reação química. No caso lá do exemplo da água, nós verificamos que existiam duas moléculas de água reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Essa proporção de duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio para formar duas de água, essa proporção 2, 1, 2, é a chamada proporção estequiométrica entre os reagentes. E ela é muito importante porque ela indica para a gente as quantidades de produtos e reagentes que participaram da reação química. Então a ideia agora é a gente entender um pouquinho como é que funciona o balanceamento de uma equação química. O balanceamento da equação química é determinar os coeficientes, ou seja, os números que estão na frente dos reagentes e produtos. A ideia é que o número de átomos de um determinado componente químico do lado dos reagentes seja igual ao número de átomos no número de átomos desse mesmo componente presente no lado dos produtos. Então existe uma receitinha, uma metodologia para balancear as equações químicas. É um método, na verdade, que é tentativa e erro, mas dentro de certas regrinhas a gente faz a tentativa e erro. Primeiro passo é escrever a equação em estudo, colocar do lado esquerdo quais são os reagentes, colocar a setinha, do lado direito da setinha, colocar quais são os produtos que serão originados dessa reação química. Segundo passo, nós escolhemos um elemento químico que apareça em apenas um dos reagentes e apenas um dos produtos, e tentamos acertar os coeficientes, de tal maneira que o coeficiente de um lado da reação seja o índice então, por exemplo, do lado do componente A, do lado dos reagentes, aparece do lado dos reagentes, aparece do lado dos produtos. No lado dos reagentes, ele tem um índice 2. Então, nós, como tentativa inicial, colocamos o coeficiente 2 para o átomo A no lado dos produtos. Então a regrinha seria então acertar os coeficientes de tal maneira que o índice desse elemento no lado dos reagentes seja o coeficiente estequiométrico do lado do produto e vice-versa. E o terceiro passo é acertar os demais coeficientes para que você equilibre o total de átomos de um lado com o total de átomos do outro lado, ou seja, os átomos do lado dos reagentes têm que ser iguais aos átomos do lado dos produtos. Vamos pegar aqui como exemplo a reação química de formação do óxido de alumínio ou trióxido de alumínio. Então, os reagentes quem são? O alumínio, átomo de alumínio e a molécula de oxigênio. Então colocamos do lado esquerdo o alumínio mais o oxigênio, colocamos a setinha e do lado dos produtos nós sabemos que irá se formar o Al2O3, o trióxido de alumínio.
Então, segundo passo, a gente escolhe um elemento químico e tenta acertar ele dos dois lados da reação. Então, no caso, se a gente olhar o oxigênio, ele tem o índice 2 do lado dos reagentes e tem o índice 3 do lado dos produtos. Então, vamos fazer essa troca. Vamos colocar o coeficiente 3 no lado dos reagentes, tá? Porque é o índice que está do lado dos produtos, o número 3, então a gente coloca ele como coeficiente no lado dos reagentes, e no lado dos produtos nós colocamos o 2, que é o índice do oxigênio, no lado dos reagentes. Então, se pegarmos o número total de átomos de oxigênio do lado dos reagentes, teremos 3 vezes 2 igual a 6. Né? Cada molécula de oxigênio possui 2 átomos de oxigênio. Se tivermos 3 moléculas de oxigênio, teremos 6 átomos de oxigênio presentes no lado dos reagentes. Se olharmos para o lado dos produtos, com esse coeficiente 2 que foi colocado, no trióxido de alumínio temos 3 átomos de oxigênio. Se tivermos 2 vezes esse componente, então teremos 6 átomos de alumínio. Então, aqui no passo 2, nós já conseguimos acertar o número de oxigênio. Os átomos de oxigênio, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos, está equilibrado, 6 de cada lado. Falta agora acertar o número de alumínios. Nós sabemos que do lado dos produtos temos 4 átomos de alumínio, né? Porque da composição Al2O3 multiplicado por 2, temos 4 átomos de alumínio no lado dos produtos. Então, para balancear, podemos colocar o número 4 do lado, o coeficiente 4 do lado do alumínio nos reagentes. Tá? E finalmente nós temos essa equação química totalmente balanceada. Temos 4 átomos de alumínio tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Temos 6 átomos de oxigênio, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Vamos verificar um segundo exemplo. Uma reação química de combustão, que é uma reação de queima com oxigênio do gás metano. Os produtos da reação, da queima do metano, serão gás carbônico e água, considerando uma queima completa. Então, primeiro passo, nós vamos escrever a reação química. Os reagentes, conforme foi informado, são o metano e o gás oxigênio. Os produtos, o gás carbônico e a água. Então, segundo passo, vamos escolher algum elemento para tentar acertar os coeficientes. No caso aqui, eu vou escolher o hidrogênio. Nós vemos que do lado dos reagentes temos 4 átomos de hidrogênio. Se olharmos para o lado dos produtos, lá na molécula de água, temos 2 átomos de hidrogênio. Então, para acertar, para balancear o número de átomos de hidrogênio, se eu multiplicar por 2 o número de moléculas de água, teremos 2, né? Cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, multiplicado por 2, teremos 4 átomos de oxigênio do lado dos produtos, e do lado dos reagentes temos os 4 átomos de hidrogênio que pertencem à molécula de metano. Na sequência, a gente pode escolher o oxigênio para balancear, né, porque o carbono presente no metano, CH4, temos um átomo de carbono e do lado dos produtos temos a molécula de CO2 que também tem um átomo de carbono. Então, o carbono a priori está balanceado. No final a gente confere se vai precisar mexer ou não, mas a princípio ele parece estar balanceado. Então, escolhendo o oxigênio, do lado dos produtos, nós contamos, na molécula de CO2 temos 2 átomos de oxigênio e na molécula de água mais 2 átomos de oxigênio porque temos 2 moléculas de água, né? Cada molécula de água tem um átomo de oxigênio, então somando os 2 átomos de oxigênio do CO2 mais os 2 átomos das 2 moléculas de água, nós temos 4 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Voltando para o lado dos reagentes, o que nós precisaríamos fazer? Se temos aqui a molécula de oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênio, se multiplicarmos por 2 essa molécula, 2 vezes O2, também teremos 4 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Então, finalmente, olhando a equação completa, podemos verificar que existe um átomo de carbono referente ao metano do lado dos reagentes, tem um átomo de carbono referente ao dióxido de carbono nos produtos. Temos 4 átomos de hidrogênio, em função da molécula de metano no lado dos reagentes. Temos 4 átomos de hidrogênio no lado dos produtos, em função
das duas moléculas de água existentes produzidas nessa reação. E finalmente, os oxigênios. Com duas moléculas de oxigênio nos reagentes, nós temos 4 átomos de oxigênio. Se olharmos para o lado dos produtos, ficou balanceado porque temos os 2 átomos de oxigênio do dióxido de carbono, mais os 2 átomos de oxigênio das duas moléculas de água. E um terceiro exemplo, uma reação de neutralização ácido-base. Então temos uma reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. O produto dessas reações são o sulfato de sódio e a molécula de água. Então, o primeiro passo é escrever os componentes que participarão dessa reação química. Então, do lado dos reagentes, colocamos o ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, colocamos a setinha, do lado dos produtos, o sulfato de sódio e a água. Então, o primeiro passo, escolher um átomo e balancear, tentar equilibrar o número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. No caso aqui, eu vou escolher o número o sódio como elemento para balanceamento. Se olharmos do lado dos produtos, o sulfato de sódio tem 2 átomos de sódio e o hidróxido de sódio possui apenas 1 átomo de sódio. Então, para equilibrar, ficarmos com 2 átomos de sódio dos 2 lados da reação, nós podemos multiplicar o número de hidróxido de sódio por 2. Então, no passo 2 aí, a gente acerta a quantidade de sódio do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Na sequência, a gente pode escolher para balancear o número de hidrogênios. Se olhar do lado dos reagentes, nós temos 2 átomos de hidrogênio provenientes do ácido sulfúrico, mais 2 átomos de hidrogênio provenientes do hidróxido de sódio, já que nós estamos usando 2 hidróxidos de sódio. Então, no total, teremos 4 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Olhando para o lado dos produtos, se do lado dos reagentes temos 4 átomos de hidrogênio e do lado dos produtos só temos na molécula de água, e cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, se multiplicarmos por 2 as moléculas de água, também teremos 4 átomos de hidrogênio do lado dos produtos. Então, olhando aí a reação completa no final, podemos concluir que ela está completamente balanceada. Com o coeficiente 2 no hidróxido de sódio, temos 2 átomos de sódio nos reagentes, eles aparecem no sulfato de sódio formado, o Na2SO4. Com relação aos hidrogênios, nós temos no lado dos reagentes os 2 hidrogênios do ácido sulfúrico mais os 2 hidrogênios dos 2 hidróxidos de sódio. Esses 4 átomos de hidrogênio aparecem nas 2 moléculas de água. E finalmente o sulfato, o SO4, ele aparece unitariamente no ácido sulfúrico e aparece de novo no sulfato de sódio. Então, aqui a gente fica também com a equação completamente balanceada. Existem também casos em que nós temos as chamadas equações iônicas, ou seja, quando os cátions e ânions desse composto participam da reação. Então, um exemplinho aqui bem simples, no caso da molécula de água, se a água for dissociada em cátion H+, e ânion OH-, nós teremos então do lado dos reagentes 2 átomos de hidrogênio referentes ao cátion H+, e ao hidrogênio da hidroxila, do ânion, e um átomo de oxigênio, que é o oxigênio da hidroxila. Então, aqui, no caso, estaria já completamente balanceada a reação, a proporção de 1 para 1 para 1 não necessita de mais nenhum ajuste. Então, nas equações iônicas, além dos átomos e moléculas, nós temos que apresentar os íons, como no caso acima. Quiser saber um pouquinho mais sobre balanceamento de equações químicas, assista ao vídeo Balanceamento de Equações Químicas. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre equações químicas e balanceamento de equações químicas. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.